Olá, gente. Olha quem está aqui para fazer a abertura das nossas aulinhas hoje. Oi, Nossa gente. Juju. A gente tem um texto da Bíblia que quer ler e a gente gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse junto para ler junto com Juliana, tá bom? No Salmo 37, 27. O que é que a Bíblia nos ensina? Vamos ver. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Olha só, muitas vezes em nossas vidas temos que fazer escolhas, não é verdade? E às vezes a gente faz a escolha certa e às vezes não, às vezes a gente também faz uma coisa que não agrada a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai escolher. Às vezes temos que decidir nos distanciar de algum colega que está nos ensinando, nos influenciando alguma coisa que não é boa, que não agrada a Deus. E Tia tem um conceito que eu queria passar para vocês. Como é que a gente deve viver? Qual é a maneira que a gente pode viver que agrada a Deus? Então, como é que eu sei? Como é que eu sei, Juliana, que se agrada ou não agrada a Deus? Né? Você sabe dizer para eles como é que a gente faz, como é que a gente vive da maneira que agrada a Deus? Orando, pedindo ajuda, lendo a Bíblia, vendo os conteúdos que a gente assiste no YouTube, todos os vídeos. Muito bem. Então, tudo aquilo que Deus aprova, que Deus requer que a gente faça, Deus quer que a gente faça, a gente deve fazer. Aquilo que Deus não aprova, a gente tem que deixar de lado, tá bom? Mesmo que venhamos a perder algo com essas decisões, temos a certeza que Deus vai estar cuidando da gente e que nunca a gente vai estar sozinho. Eu tenho que me esforçar a fazer o bem. Você tem que se esforçar para fazer o bem também. Verdade, verdade. Você está se esforçando para fazer o bem? Sim. Muito bem. Então vamos juntos, com a graça de Deus, nos esforçar para fazer o bem. Grande beijos, boa aula, preste atenção na aula e participa do louvor com a gente, tá bom? Beijo, Tchau. Deus te abençoe. Tchau. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa primeira música que a gente vai cantar hoje fala sobre como é importante a gente agradecer a Deus por tudo que a gente tem.
assistir às nossas aulinhas. Oi, gente, tudo bem? Como foi a semana de todo mundo? Quem lembra do que aprendeu no domingo passado? Faz tanto tempo, né? O último coadjuvante. Quem lembra de algum coadjuvante que a gente estudou nessa série que a gente está fazendo sobre os coadjuvantes? Pois hoje não é só um coadjuvante, hoje são 4 coadjuvantes. E eles são coadjuvantes bem especiais. E a gente vai falar para vocês e mostrar e apresentar para vocês os leprosos de Samaria. Quem já ouviu essa história da Bíblia? Quem já leu isso? Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24, mais ou menos, começa a falar sobre essa história que a gente vai contar hoje, que inclui esses 4 coadjuvantes bem especiais. Como a gente vem falando aqui nessa série, a Bíblia é cheia de histórias interessantes, em que você tem pessoas que a gente pode considerar de personagens principais, e a gente tem os coadjuvantes, que são aquelas pessoas que fazem parte da história ali, que em alguns momentos são muito importantes para a história, dão suporte para o personagem principal, e a gente nem sempre conta histórias sobre eles. E esse material é muito especial por isso, porque ele destaca a importância desses coadjuvantes. Então hoje, os coadjuvantes de hoje são os leprosos de Samaria. Para começar, o que são leprosos? Quem sabe? Hoje a gente não fala mais esse termo, não é muito usual, a gente não fala em lepra, a gente fala em hanseníase. E vocês já devem ter visto alguma propaganda na TV, porque o governo faz campanhas de tratamento da hanseníase, que era essa doença que naquela época não tinha cura. E aí qualquer pessoa leprosa ficava muito afastada de todos. Sabe o Covid hoje? Que quando a pessoa descobre que está com Covid tem que ficar isolado, tem que ficar num quarto separado, tem que ficar num local separado do hospital. Os leprosos tinham que ficar fora das cidades. Eles sequer podiam ficar na cidade, porque as pessoas podiam pegar lepra, não se sabia a cura da lepra, e as pessoas tinham muito, muito medo de pegar essa doença, e elas ficavam afastadas de todos. Eles ficavam afastados de todos. Então hoje tu vai ver como que leprosos podem ter sido coadjuvantes numa história da Bíblia e qual foi a importância deles nessa história, tá? Então, vamos começar a nossa história falando de um cerco. Sabe o que é você ficar cercado? Sabe aqueles cercadinhos que a gente tem para colocar as crianças? Aqueles quadradinhos com telinha de um lado e do outro. A gente vai colocar a criança no cercadinho. Por que chama cerco? Por que chama cerca quando você faz aquela cerca em volta da fazenda? Porque é algo que protege e impede a passagem de dentro para fora, de fora para dentro. Então, quando você faz uma cerca para os animais, você está impedindo que os animais saiam ou então que eles entrem. E quando você fica cercado, você fica uma espécie de prisão. Você fica preso, você está cercado por todos os lados. Então a gente vai falar hoje de um momento em que Samaria, essa cidade bíblica que ficava lá na região de Israel, ficou cercada. Ela estava cercada, só que não eram por cercas. Aqui está Samaria e não sei se vocês sabem, mas as cidades antigamente, elas tinham esses muros. Lembra da história de Jericó? Vem com Josué, lutar em Jericó. Que você tinha que gritar até dar 7 voltas nas muralhas, até as muralhas caírem, porque toda cidade era assim, era cercada por muralhas. Era uma maneira de proteger a cidade, de delimitar a cidade também. Hoje em dia as cidades não têm mais essas muralhas, mas naquela época tinha. Só que Samaria não estava cercada só por muralhas, não. Aqui estava o povo de Samaria. Mas ao redor de Samaria, quem consegue identificar o que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? São acampamentos. Sabe de quê? Eram acampamentos, mas não era acampamento, o pessoal assim, acampando, descansando, não. Era o exército da Síria, do rei Ben-Hadad. Se a gente tivesse vilões e heróis nessa história, a gente diria que o vilão dessa história um dos vilões dessa história é o rei Ben-Hadad. O rei Ben-Hadad, ele
era o rei da Síria, um rei muito poderoso naquele momento, e ele queria muito invadir Samaria, derrotar o rei de Israel, que naquele momento estava na cidade de Samaria, e dominar aquele povo. Então, o exército sírio estava dominando povos em várias regiões da terra naquele momento e queria dominar o povo de Israel também. E dominando o rei, ele dominava o povo de Israel. E aí o povo ficou nesse cerco por vários dias, muitos dias mesmo. O rei chegava nas muralhas, olhava e via aquele monte de soldado e não podia fazer nada. Então, o povo não podia sair para colher comida, para plantar. Eles ficavam cercados, a comida que estava armazenada foi acabando e as pessoas começaram a ficar com tanta fome, tanta fome, tanta fome, que começaram a vender coisas em troca de comida por preços absurdos. Imagina você comprar uma cabeça de um jumento por 1 quilo de prata. Chegaram a pagar 1 quilo de prata por uma cabeça de um jumento, porque a fome estava grande demais e precisava matar a fome das crianças. Olha, uma criança com fome aqui, as pessoas emagrecendo. E o rei estava desesperado com aquela situação. Mas se ele saísse, morria, porque o exército sírio pegava eles lá fora. Se ele ficasse ali dentro, sem comida, sem mantimentos, o povo todo ia morrer também. Então era aquela situação sem saída. O rei estava desesperado. E naquela época, o rei, quando ficava desesperado, as pessoas, quando ficavam tristes, elas rasgavam suas roupas e elas para mostrar essa tristeza. E ele estava muito triste e era costume naquela época se pedir conselho aos profetas. E naquele momento, o profeta de Israel era Eliseu. Vocês já ouviram falar de Eliseu? Tem várias histórias na nossa EBD que a gente já contou sobre o profeta Eliseu. Era um profeta de muita fé. E falava umas coisas que iam acontecer, que as pessoas diziam, não, isso não é possível acontecer. E Eliseu acreditava que Deus ia fazer daquele jeito, e Deus fazia. E Eliseu foi procurado. Um funcionário do rei foi lá conversar com Eliseu. Aqui está Eliseu, Esse aqui é o profeta Eliseu, tá certo? Esse daqui, esse carequinha aqui. Ele está representando aí o profeta Eliseu. E eles foram falar, profeta, olha, o rei está muito desesperado, ele quer saber o que faz com esse povo faminto. Ele não sabe mais o que fazer. Por favor, profeta, nos dê uma visão, nos dê uma solução para esse problema. Eliseu olhou para o oficial assim e disse, escute o que o Senhor diz. Amanhã, mais ou menos a esta hora mesmo, você vai poder comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata só. Como assim, Eliseu? Ninguém tem dinheiro para nada e quem tem dinheiro não tem comida. Como assim? Ele disse, essas coisas vão acontecer porque nós teremos comida suficiente amanhã e todas as pessoas poderão se alimentar. Não se preocupe. O funcionário voltou, conversou com o rei ficou muito zangado e disse, que conversa mais besta é essa de Eliseu? Que a gente não tem comida aqui, a gente não tem como buscar comida em lugar nenhum. Como é que amanhã a gente vai ter comida suficiente para negociar, para vender por um preço justo, para distribuir com quem está com fome? Como assim? Como é que isso vai acontecer? O rei ficou muito irritado e não acreditou que Eliseu estava falando em nome de Deus. Esse foi o grande erro do rei de Israel naquele momento. Eliseu era o profeta de Israel, quem falava em nome do Senhor. E quando ele dizia alguma coisa, por mais absurdo que parecesse, as pessoas tinham que ter fé que aquilo era uma mensagem de Deus e de que Deus estava falando através de Eliseu. E às vezes a gente recebe mensagens através de homens do Senhor, de mulheres do Senhor, e a gente não acredita, não é? A gente lê a palavra de Deus, entende que Deus está falando com a gente, mas a gente não tem fé que aquela promessa vai se cumprir na nossa vida. E foi isso que aconteceu. O rei não acreditou. Mas naquele mesmo momento, enquanto isso, 4 leprosos estavam conversando lá
fora da cidade. Como eu disse a vocês, os leprosos não podiam ficar na cidade. Eles tinham que ficar fora. Olha, dentro tinha fome, fora então eles estavam lá, sentados perto dos portões da cidade. Era o costume. Por quê? Porque perto dos portões, quando alguém saísse ou entrasse, podia dar alguma comida para eles. Só que estava todo mundo sem comida. Então os leprosos estavam lá conversando. O que será que eles estavam conversando? Vamos ver na Bíblia o que é que eles estavam conversando? Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 7, nos versículos 3 a 4, tá? Eles estavam, olha como eles estavam conversando. O que será que eles estavam conversando? Vamos ler? Por que vamos ficar aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá a gente vai morrer de fome. Mas se a gente ficar aqui também, nós também vamos morrer de fome. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Está escrito na Bíblia, essa conversa entre eles está lá escrito em 2 Reis 7, versículos 3 e 4. Então o raciocínio deles foi assim: bom, aqui a gente morre, lá dentro a gente morre, lá nos sírios a gente morre também, então a gente não tem nada a perder, a gente já está assim, com lepra, beirando a morte. Vamos lá. De repente eles têm algum resto de comida lá no acampamento, eles ficam com medo da gente, porque a gente está com lepra, eles jogam, arremessam a comida para a gente. Vamos lá. E eles foram lá no acampamento dos sírios. E enquanto isso, lá no acampamento sírio, aconteceu uma coisa muito interessante. Os soldados estavam todos lá no acampamento. E eles, de repente, escutaram um barulho de tambores. Tambores de guerra. E os tambores fizeram barulhos e barulhos e barulhos como se fossem vários exércitos chegando. Naquela época, durante as guerras, uma das maneiras de você saber que um exército inimigo estava chegando eram os tambores. Então os tambores tocavam marchas, né? Os exércitos estavam marchando e chegando. Os sírios se sentiram como se estivesse chegando 3 vezes, 4 vezes a quantidade de soldados que eles tinham. E eles ficaram tão amedrontados que eles saíram do acampamento, mas sequer levaram as coisas deles. Eles saíram e deixaram comida, deixaram roupa, deixaram tudo lá. E sabe o que aconteceu? Lá no acampamento sírio, ficou assim, tudo abandonado, as mulas, as comidas que eles estavam comendo, as roupas. Aquele barulho não era nada. Foi Deus que enviou aquilo para assustar o exército inimigo, o exército sírio, e eles saíram do acampamento e cumprir a profecia que Eliseu tinha dito. Olha o que aconteceu. Os leprosos chegaram, comeram, se fartaram, encheram a pança, ficaram super satisfeitos e disseram: ai, que maravilha! A gente vai ficar aqui comendo. Aí eles foram lá nas barracas, acharam comida, acharam ouro, prata, acharam mantimentos, aí foram esconder os mantimentos, aí continuaram comendo, mas de repente veio assim aquela culpa. Um deles falou assim: nós não estamos agindo bem, a gente tem boas notícias para contar, a gente está sabendo que os acampamentos estão todos vazios, que eles fugiram, e a gente não vai voltar para contar para o nosso povo. Não, isso não está certo. Vocês não acham que eles tinham uma boa notícia para contar? A gente tem uma boa notícia para contar para a humanidade. Todos nós temos. A gente tem a boa notícia da salvação. Nesse momento de desespero que as pessoas estão, achando que o mundo vai acabar por causa do Covid, as famílias enlutadas, as famílias tristes porque perderam seus entes queridos, pessoas achando que os governos não estão agindo corretamente, pessoas sem esperança. A gente tem uma boa notícia para contar. Por que a gente não conta? Porque a gente faz igual esses leprosos. Por que a gente não conta? A gente está muito bem, né? Aí a gente acha que não precisa contar, que a gente acha que não precisa espalhar essa boa notícia. Mas um deles lá achou que estava agindo errado. E ele estava agindo errado mesmo, né? E ele resolveu convencer os colegas e eles disseram: vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso povo e vamos contar a boa notícia. E eles foram, se reuniram, decidiram como é que ia fazer e foram lá.
Quando eles chegaram lá nos muros da cidade, você lembra, eles não podiam entrar. Eles contaram aos soldados. Ora, os soldados olharam para aqueles leprosos, fracos, doentes, e não acharam que eles estavam falando a verdade. Acharam que eles estavam avariando. Que conversa! A gente está vendo daqui os acampamentos. Como assim não tem soldado lá? Não tem, está tudo vazio. A gente comeu, a gente bebeu, a gente juntou mantimentos. Pode mandar o povo lá buscar comida. E os soldados não quiseram acreditar. Mais uma vez, tão difícil, né? Os soldados olharam para os leprosos e a gente às vezes discrimina, né? Porque a pessoa está mal vestida, porque a pessoa não é tão culta, não estudou tanto, você não dá o crédito devido àquela pessoa, né? Você não acredita em tudo que ela fala, ou não gosta de tudo que ela fala. Foi isso que aconteceu. Eles tiveram preconceito com aqueles leprosos, né? Eles olharam para aqueles leprosos e disseram, não, isso não pode ser verdade. Mas aí eles insistiram. E aí um dos oficiais do rei disse, vamos mandar então alguns homens lá? Já que ele está insistindo tanto, vamos pegar alguns homens, vamos falar com o rei e ver se o rei deixa a gente mandar alguém lá para a gente verificar. E assim eles fizeram. Subiram, foram lá na torre com o rei, lá na muralha. O rei olhou de longe, ficou sem acreditar, olhou os acampamentos, disse, tá certo, vamos fazer o seguinte, a gente ainda tem alguns cavalos que não morreram, porque os cavalos, os animais estavam todos morrendo por causa da fome. Vamos pegar os 5 cavalos que ainda temos, 5 que temos, e vamos mandar com alguns soldados, alguns homens. E aí, se eles voltarem contando, a gente vai ver o que é que eles vão voltar contando. O rei não estava acreditando também muito dos leprosos, não. Mas mandou, né? E aí, quando eles voltaram, vocês sabem a boa nova que foi que eles contaram, né? Quando eles voltaram, eles contaram a boa nova de que tinha muita comida lá. E olha a multidão saindo já, carregadinha de comida, cheio de comida. A multidão foi aquele alvoroço, todo mundo foi, aquela multidão saindo daquela cidade para ir até os acampamentos, cada um correu para uma barraca, pegou o mantimento que pôde, as frutas que pôde, encheram suas cestas e se fartaram. E naquele dia, exatamente 24 horas depois da palavra de Eliseu, as pessoas tinham tanto mantimento e tanta comida que podiam negociar a preço justo essas comidas e voltar à sua vida normal. Exatamente como Eliseu tinha dito. Então, a palavra do Senhor, ela sempre se cumpre, porque a palavra do Senhor não é a nossa palavra. E aí, eles retirando aí as comidas das barracas, enchendo suas cestas, matando sua fome, levando mantimentos aqui, sacos de mantimentos. Tinha muita comida no exército sírio, era um povo muito rico, eles tinham muitos mantimentos e aí mataram a fome, saciaram a fome do povo. A gente pode aprender o que com essa lição? Primeiro, que a gente não pode duvidar da palavra de Deus, nunca. A gente tem que acreditar sempre que a palavra de Deus se cumpre. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Depois que a gente precisa acreditar em qualquer pessoa que nos traz uma boa nova do Senhor. Não porque a pessoa às vezes uma criança pode falar uma boa nova do Senhor, às vezes é um adulto que traz uma boa nova do Senhor, às vezes é o nosso pastor, quase sempre é o nosso pastor, né? É o nosso pai, é a nossa mãe, é o professor da escola dominical, é o vídeo DVD que você assiste. Esteja aberto a ouvir a palavra do Senhor de quem quer que seja. Ouça músicas, assista vídeos, leia a palavra, leia livros, esteja aberto a receber essa boa nova do Evangelho e esteja aberto também a sempre contar essa boa nova, assim como os leprosos. O que nós podemos aprender com os leprosos de Samaria é que eles não se negaram a contar uma boa notícia. E boa nova quer dizer boa notícia. E o Evangelho é o Evangelho das boas novas. O significado de Evangelho são boas novas. É aquela boa notícia que a gente tem da salvação em Cristo, da esperança em Cristo, a esperança eterna que nós temos, que temos que contar para todos. E para terminar, vamos terminar com um versículo para a gente lembrar da fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo
em todas as suas obras. Vamos repetir? O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Salmos 145, 13b. Deus abençoe a todos, Deus nos abençoe, Deus abençoe.